Boa tarde, gente boa. Estamos começando mais um Papo na Rede nessa quinta-feira à tarde, dia 19 de abril de 2018. Hoje é dia do índio, né? E do aniversário do Roberto Carlos. Era dia de índio. Pessoal, você que está aí, esse programa está sendo feito ao vivo aqui, direto do Koinonia, do estúdio Koinonia Online. Quem está nos capitaneando nesses 30 minutos daqui para frente, Daniel Choi. Você que está ao vivo pode mandar sua pergunta. João Boca da Missão Sena, a gente já recebeu o seu... Grande abraço, João. O seu e-mail, um beijo para você. Obrigado, a gente vai ler daqui a pouquinho. Obrigado pelos que responderam a live de 1 hora e pouco atrás. E estamos tudo gente boa. Com o Nelson Bomilcar, nosso querido amigo, chegado há pouco tempo de Portugal. Chegou de Portugal, mas já foi para onde mesmo, rapaz? Já foi para Blumenau, Santa Catarina, Blumenau. e para Brusque, Ai, não Santa era, Catarina. Ainda não foi a Codó. Codó, vou agora esse final de semana. Estarei em Codó, no Maranhão, esse final de semana, sexta, sábado e domingo, aniversário da comunidade cristã evangélica lá. Nelson Bomilcar, que é pastor, ele é músico, ele é poeta, ele é escritor e tantas outras coisas mais. Já autor do Amigo, Sem Igreja, irmão, amigo, parceiro, compositor de várias das músicas que a gente usa nos nossos momentos litúrgicos, vamos dizer assim, de aliás, seu nome foi lembrado nas duas comemorações onde estive, né, celebrando os 50 anos de Vencedores e 50 anos de Jovens da Verdade, e inevitavelmente o nome do irmão sempre foi citado. Você vê, na semana que eu viajei, foi tudo, Som do né? Céu, tudo, Som essa do homenagem Céu. a Vencedores, o Vento Livre no Mackenzie e o lançamento do CD e a DVD do Ademar. Eu estava lá no Bacalhau, no Vinho do Porto, e junto com o filho e Nora. E é o homem que apresenta há 13 anos Sons do Coração, lá na Rádio Transmundial, falando sobre a música brasileira. Nelson Bomilcar, quando a gente estava lá almoçando junto agora, o Brega fez uma chamada para colocar lá no Facebook. Sim. E as pessoas pegaram que você estava falando sobre Neemias. Isso. Né? E você tem retomado aí uma reflexão da vida desse camarada, da história dele, no processo de Deus na história de Israel, vamos dizer assim, do que Deus está fazendo lá. E aí você falou uma coisa muito interessante, que a gente foi condicionado durante um tempo a ir para o livro de Neemias e para a história de Neemias, procurando dicas para uma liderança como eficaz. Manual de liderança, né? E aí você está percebendo uma profundidade muito mais importante e pessoal na vida desse camarada e da diferença que ele vai fazendo na vida daquele povo em dado momento da história. Né? Acho que a gente está vivendo um tempo muito complexo em termos de nação. Estou falando agora de nação brasileira. Né? O que você consegue discernir da história de Neemias, Nelson, que seria talvez aplicável, ou que seria importante para a gente? Tanto para aquilo que a gente chama da igreja, com as suas múltiplas expressões, às vezes até contraditórias, mas em termos da nação mesmo. Só completando, o Neemias é aquele que começa com um choro, né? Exatamente, com um lamento, com choro, a receber as notícias de como estava que lá, o rei Jerusalém. Tá na cara, né? Não é essa coisa o semblante dele. Aquele semblante e um lamento. Isso. Não, só para... E é interessante ver um judeu ali numa posição de liderança do Império Persa, e que seria hoje uma não recomendação, né? Parece que alguém que está lá junto do poder, que talvez não pudesse fazer diferença, e num contexto tão antagônico, quase 1.500 quilômetros ele estava lá de Jerusalém, recebendo as notícias da desconstrução do povo, do sentido de nação, dos muros derrubados, de Jerusalém precisando ser reconstruída, e ele recebe essas notícias. E aí, Fernando, começa a minha avaliação, né, e que foi importante para mim. Primeiro, é perceber ele balizando uma espiritualidade. Era alguém que conhecia a lei do Senhor, assim como Esdras,
escreve junto com Esdras e Neemias na Bíblia hebraica como se fosse somente um livro. Um livro só, né? É uma das narrativas talvez mais pessoais, um dos relatos mais pessoais e abrangentes que a gente vê, pelo menos no Antigo Testamento. E uma pessoa que já reflete esta humanidade, né? De se sensibilizar, de perceber e de se apresentar como um instrumento para a reconstrução, para trazer de novo um sentido de nação, de povo, de volta às raízes, porque esse abandono das raízes, idolatria e tanta coisa que caracterizou o povo de Israel fez com que a nação se quebrasse. Se descaracterizasse. E Jerusalém, que é o ponto central disso, absolutamente devassada, com os pobres ali, com pessoas de outros povos que foram resistentes ali a lutas e batalhas anteriores. E Neemias já começa mostrando uma espiritualidade que começa de ouvir a lei de Deus, de perceber a realidade da nação, de o que estava depois de tanto tempo de exílio, de cativeiro, ele mesmo que provavelmente tenha nascido no cativeiro, no Egito. E ele se apresenta e responde depois de uma busca de oração. Então, Fernando, conhecer a lei, conhecer a necessidade urgente e ter essa visão do chamado, de uma vocação para ser esse instrumento de reconstrução, e que depois começa a buscar a Deus e depender de Deus na oração para todas as decisões que tomou, até todo o processo de reconstrução, de escolha de pessoas que iriam liderar ali o processo de reconstrução das portas e de trazer de novo, né, a questão da autoridade, da lei do Senhor ser respeitada, da idolatria ser abandonada, do judiciário ser resgatado e principalmente o sentido de nação. Então eu fiquei pensando nos muros que são destruídos nas nossas vidas e olhando também para esse momento na nossa nação, no nosso país, né? Ver os muros que têm sido derrubados, né? No ambiente daqueles que professam a fé, né? E de como nós estamos talvez num momento tão propício para a reconstrução. Só que esse processo, né, Fernando, essa espiritualidade que ele baliza nessa narrativa, ela depende de nós estarmos conectados em comunhão com Deus, de considerarmos o que a palavra de Deus diz, de não nos furtarmos, de não sermos omissos, olhando a realidade que está sendo vivenciada, as dores, os clamores, a miséria, e se apresentar numa atitude bastante corajosa, porque ele vai pedir lá para o rei que ele abrisse mão dele, ali, que era assessor, era um tipo de um primeiro-ministro ali no Império, e vai para governar 12 anos num processo de reconstrução. Eu olho para a minha vida nesse momento, eu vejo a necessidade disto. Da lei do Senhor, da palavra de Deus reverberando no meu coração, da vida de oração sendo encorajada, de não ser omisso com as coisas que estão acontecendo, que de alguma maneira eu posso ser um instrumento, né? E olhar essa realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Quanta coisa precisamos ser reconstruída, inclusive nos seus significados. Além usando essa mesma palavra, mas de outro modo, o Neemias, ele foi usado como outros personagens do Velho Testamento a partir do final dos anos 80, os anos 90 especialmente, como símbolo para algumas teologias que abarrotaram o mercado, sobretudo no que diz respeito à conquista, sucesso, pragmatismo, tornou assim as comunidades religiosas em comunidades competidoras entre si, líderes espirituais competidores entre si. E quando lá já na mesa, enquanto estava fazendo a live, o que me chamou a atenção foi essa fala, o resgate da espiritualidade de Neemias. O que antecedeu o antes de colocar a mão na pedra, né? De ir para o muro e dizer, eu estou ocupado aqui, não vou descer, eu tenho que terminar essa obra. Mas o que antecedeu isso, né? Foi essa espiritualidade que, vamos dizer assim, tem a ver com a reconstrução, mas tem a ver também com uma releitura de Neemias e de outros personagens, né? E aí, Carlos, não dá para fugir
de você olhar o livro como uma narrativa. Porque Esdras, que já era o segundo movimento de reconstrução, primeiro com Zorobabel, depois com Esdras, que foi lá para que a lei, o respeito à lei de Deus e a infidelidade fosse abandonada, e depois Neemias vai num terceiro movimento para consolidar essa reconstrução. Quer dizer, é perseverança, é continuidade de nutrir essa espiritualidade, com tanta oposição que ele teve, com tanta oposição para que a obra de Deus fosse concretizada. E eu fico olhando para as nossas vidas hoje, para a minha vida, nesse meu momento de vida pessoal, familiar, ministerial, se eu posso chamar assim, a necessidade de que as raízes estejam bem fincadas, que os significados não percam o seu sentido, porque há muitos significados que foram mudados, as pessoas não estão mais nem cantando a palavra de Deus, nem aí para o que Deus realmente deseja, estão com seus projetos pessoais e vão olhando para trás e vão vendo esses muros sendo quebrados, casamentos desfeitos, ministérios desfeitos, relacionamentos que se quebram com uma velocidade absurda e levando pessoas hoje ao isolamento, à solidão, à depressão. E as pessoas não conseguem reconstruir as suas coisas. E aí você vê Neemias, que significa o Senhor consola, o tempo todo interessado em nós. O tempo todo interessado no povo, no seu sentido de povo, de nação, e tentando trazer esse consolo e essa esperança que normalmente foge de nós no nosso dia a dia, nessa loucura que nós estamos vivendo no nosso país hoje. Vamos dizer, ele é um empreendedor, mas não necessariamente que tenha sido engolido pelo gerenciar projetos. Exatamente, porque ele tinha essa habilidade, ele tinha essa capacidade organizacional e fez era isso a função dele, naturalmente. Ali, né? Naturalmente, mas, e esse é o cuidado, nós precisamos ler a palavra de Deus como narrativa para todos. O livro é para liderados e para líderes, mas nesse pragmatismo vivido, você pega e vê que todo mundo olhando, isso aqui é um manual de liderança, e a gente perde o coração do livro, e que reflete na minha vida pessoal e na vida da comunidade. Né? A gente Muito torna a leitura do livro na leitura da letra, né? Isso. E esquece a pessoa que está ali falando. Isso, Fernando. E faz aquelas adaptações mercadológicas, né? É impressionante. Ao qual você, de quando em quando diz, o Fernando aqui diz assim, o mercado vai e carimba, né, Fernando? Se apropria, né? Se apropria, tipo festa infantil, né? Antigamente a gente fazia um bolinho em casa, né? Uma coisa que me o mercado vai lá, carimba, né? Uma coisa que me chamou a atenção é ele, judeu, servindo ao Império Persa e ainda conseguindo a autorização, né, do imperador para que ele fosse lá. Quer dizer, o imperador com outras motivações, respeitando, mas querendo usar a influência de fé que ele tinha na nação. Por quê? Porque eles não queriam perder o controle sobre a nação, sobre os judeus. E o cara se alia, olha que coisa louca para hoje, nos dias de hoje, no Brasil, Fernando, ano eleitoral. As pessoas querendo usar aqueles que têm uma colocação de fé para manipular todo um povo, uma nação, alguém que expressa uma realidade religiosa. Né? Completamente, né? Ele desembarca. Ele seduz tanto, né? Ele desce do caminho. Ele é tão sedutor, né? Nesse sentido que o rei, inclusive, subsidia. Respeitar, né? vai lá, tá aqui, tá aqui as cartas que você precisa para chegar até lá e tudo. Deixa eu ler 2 e-mails que chegaram. O primeiro é um abraço para todos nós, do Acir Verotti, para você também, Acir, obrigado pelo seu e-mail. E outro, vamos lá, o João Boca mandou um e-mail aqui antes da gente começar. Sim. Ele escreve da Cracolândia, aqui em São Paulo. E a pergunta é o seguinte, Nelson, por que as músicas de hoje não falam tanto da Bíblia? Deixa eu fazer uma pergunta. Depende. Aí eu completo uma pergunta minha. As de outrora falavam tanto? Eu acho que isso tem a ver com toda uma mentoria, com todo um pano de fundo de autores e compositores. Autores e compositores que refletem sobre a palavra de Deus e que aliam isso à poesia, que trazem a sua capacidade de colocar o conteúdo da Bíblia. Eu acho que a geração de 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, soube fazer isso de uma maneira muito mais profunda, mover aí que eu achava de abrir uma mentalidade, de quebrar certos paradigmas e cantando a palavra de Deus.
Os autores e compositores têm o seu background, têm os seus mentores, têm aquilo que ouviram. Então a palavra de Deus hoje ela está impregnada em músicas daqueles que se dizem cristãos e músicas daqueles que não se dizem cristãos, mas tiveram toda esta herança e que colocam nas suas letras. Você identifica muita coisa da palavra de Deus, inclusive no conteúdo daqueles que não estão ou que não abraçaram a fé evangélica, alguma coisa assim. O distanciamento, músicos seculares. Isso, o distanciamento que houve é 1989, quando entrou o mercado gospel, e nós vamos fazer disso daqui um mercado com aceitação rápida, para que tivesse impacto, e começam a abrir mão do conteúdo da palavra de Deus. Então essa é uma realidade instalada. Você fala hoje em mercado gospel, música gospel, você não está falando necessariamente em música cristã, pelo contrário. O que está sendo cantado aí são coisas tão aviltantes que vão contra o coração daquilo que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7 do seu conhecido Sermão do Monte, com a cultura do reino, com os valores do reino. E as pessoas conseguem não cantar nada do que está ali. Por quê? Porque nós precisamos vender o que nós estamos produzindo, precisamos dos consumidores, precisamos do abraço rápido nessa dimensão. E aí o que acontece? Acho que a gente está tendo que voltar para aqueles que não lidam bem com a palavra, que não escrevem tanto a poesia, estão sendo quase que convidados a voltar àquilo que o Asaf Borba falava alguns anos atrás. Se você não sabe cantar ou trazer no seu conteúdo a palavra de Deus, então coloca uma música num texto. Né? Nos salmos, nos provérbios, nos diálogos de Jesus. Bíblico, né? Pelo menos você vai errar menos. Como diria o Irlande, né? Pelo menos é a palavra. É a palavra. É a palavra. Então, quem tem isso e que nutre essa relação, né? Com aquele que é a própria palavra, que é o Logos de Deus, que é o Verbo de Deus, dificilmente vai deixar de colocar naquilo que faz, que produz o seu conteúdo da palavra. Agora, Nelson, aproveitando a pergunta do João e indo um pouco além, quer dizer, cantar a palavra de Deus, cantar a Bíblia, vamos dizer assim, né? O livro, a escrita, a letra. O que você acha daqueles que estão garimpando mais e laborando, no sentido de propor uma poesia que traga Deus, não necessariamente utilizando o vocábulo Deus, a linguagem religiosa, esses aspectos mercadológicos. Você bem objetivo. Eles vão caminhar pela marginal, vão produzir, construir os seus próprios espaços. Que é o que estão fazendo. Que é o que estão fazendo. Sim. E se quiserem aderir ao mercado, vão às vezes abrir mão, ou por causa de uma necessidade pessoal, financeira, de sustento, e se aliar por alguns momentos e se inserir em alguns momentos, abrindo mão daquilo que de fato creem. Mas aqueles que quiserem fazer esse outro caminho, que é não popular, mas ao mesmo tempo ele está à disposição. Nós temos o caminho da internet, nós temos o caminho para colocar aquilo que nós acreditamos e podemos fazer sem necessariamente passarmos por todos esses espaços. Sim. Onde de alguma maneira nós queremos ser bem-vindos ou não, que é o que o pessoal está fazendo hoje. Não estou questionando o modo, mas quando você vê um York junto com Milton Nascimento junto, você fala assim, bom, qual é a conexão que eles conseguem? Precisa aproximar o cara que é mais cabelinho branco do cara novo para poder continuar tendo uma presença dentro desse universo. Não é fácil, é uma linha muito tênue. Você não acha que uma coisa, assim, essa coisa do patrocínio, de quando em quando você tem que lançar mão daquilo que o mercado precisa, quer, para patrocinar o sonho, para patrocinar uma ideia, uma intenção. Eu não tenho dúvida. Eu vou resumir. Tem pelo menos uns 5 ou 6, hoje você pode pesquisar, de pessoas que dizem que não fazem música gospel. E hoje você vai pegar suas datas de trabalho pelo Brasil, eles estão ligados a uma instituição cujo primeiro objetivo está lá, senta lá, divulgar a música gospel. Então, o que adianta você ficar falando? Assume o ônus, beleza, não é nem melhor ou nem pior, você está no mercado gospel. Agora fica falando, não for, não me ajusto e tal, mas você está sendo patrocinado o ano inteiro, como é que você diz que não faz? Você faz sim, você está inserido nele, só assuma.
Desculpa, Fernando. Não, eu ia perguntar isso. Como é que você... O Nelson voltou bravo de voltou Portugal. de Portugal, sim. Todo... As cortes de Portugal querem escravizados, então nós precisamos nos libertar. Não, mas né? a minha pergunta é assim, existe uma outra alternativa, Nelson, em termos de, por exemplo, não fazer esse caminho do mercado chamado gospel, para um artista, por exemplo, um músico, sobreviver e viver da sua arte, do seu trabalho? Quais seriam se você isso? fizer do espaço das igrejas evangélicas, é possível. Você pode caminhar o ano inteiro sem necessário estar no mercado. Acontece que nas igrejas evangélicas e nas celebrações dominicais, você já participa somente de evento de performance. Uhum. Então, o caminho alternativo vamos sair fora e vamos promover os nossos encontros fora dessa realidade. Uhum. Agora, a igreja agora já está se formatando no mercado. Você vai para um culto público, você assiste performance. Sim. Você vê bandas muito boas, um trabalho muito bom, é um evento. E você vê um monte de gente levantada que não participa, que não adora, que não recebe ministração, porque foi lá para apreciar a performance. Essa é a cara no Brasil hoje, em qualquer canto. Tem palco e auditório. É isso. Eu ia falar isso agora. Agora, é como música brasileira. Você vai fazer opção para onde divulgar? Você vai depender do SESC, você vai depender dos espaços culturais que são criados fora, muitas vezes. Mas assim, que você disse agora há pouco, a questão até nem é a questão do certo ou errado, é admitir. Isso. Porque para mim o maior problema é essa tentativa de espiritualizar aquilo que não necessariamente precisa ser espiritualizado. E qualquer evento, pequeno ou não, tem custo, precisa pagar, precisa de patrocínio, tudo isso é legítimo. Agora, quando você usa isso para dar uma dimensão, entre aspas, da chamada divulgação do evangelho, onde você abre mão, não canta mais evangelho, não considera os valores do evangelho, não faz sentido. Então acho que eu já respondi, João Boca, um abraço. Então responde aqui para Alessandra Ribeiro Paz, lá de Camaçari. Olha. Boa tarde, amados. Legal, obrigado pela sua mensagem, Alessandra. Alexandra, é isso? Alexandra. Estou nesse momento buscando restabelecer essa comunhão com Deus, primeiramente através da oração, permitindo que Ele participe da reconstrução dos muros espirituais da minha vida e da vida da minha família. Sim. Quais seriam para vocês os passos mais adequados para que essas ressurreições se deem na minha vida? Okay. Já houve épocas na minha vida em que a comunhão com Deus, com o Pai, era contínua, inclusive o Senhor derramava louvores na minha vida, tão maravilhosos e surpreendentes que sei que não vieram de mim mesmo. Amém. O que você diria, É Alessandra? Nelson? Eu acho que é Alexandra. Alexandra, se eu tiver... Um abraço a todos os queridos de Camaçari. Esteve aí há um mês atrás, experiência maravilhosa. Foi um privilégio estar com os irmãos em Camaçari. Eu acho que eu, Fernando e o Carlos concordamos. Primeiro, Mateus capítulo 6, versículo 6. Tem que começar no secreto do quarto. Secreto do quarto, eu não preciso palco, não preciso luzes, não preciso som, retorno, nem falar. É no secreto do quarto que eu vou lá derramar, abrir meu coração, ser encorajado, corrigido, fortalecido, É no secreto do quarto que o Pai te vê. Que meu Pai vê como de fato sou. Antes de ouvir, Ele te vê. E ali, no secreto do quarto, provavelmente nós vamos enxergar de fato quem nós somos, né? O quarto vira um espelho. Isso, exatamente. Então, Então, tudo quanto é lado, ouvir a voz de Deus e buscar discernir essa voz, aí além da oração é a palavra. De novo, nós falamos sobre duas coisas simples que são as raízes do Evangelho. É a comunhão na palavra. A palavra está escrita, eu vou discernir, não vou ficar perdido nas minhas outras vozes que parecem. A gente fica precipitado. Deus falou. Às vezes Deus não falou nada. O que está pulando é o seu medo, a sua ansiedade, a sua frustração, o seu sentimento de solidão. Aquieta. Vai discernir a voz de Deus, mas eu vou ficar só esperando o Espírito falar? Não, ele já trouxe uma palavra escrita. Eu preciso meditar naquilo, eu preciso aprender a me saborear aquilo lá, deixar aquilo ganhar sentido para a minha vida. Terceiro, a experiência comunitária. Eu preciso de gente. O corpo de Cristo. Quando eu falo eu quero Cristo, eu estou falando que eu quero mais as pessoas. Encontro.
Eu preciso ser ouvido e ouvir. Espiritualidade do encontro. Isso, pessoas que vão me ajudar a conectar coisas que eu não estou conseguindo conectar e nem reconstruir. Olha, está aqui, tudo destruído. Como é que eu faço para reconstruir isso? Onde vão aparecer os Neemias que vão me ajudar? Né? Faz assim, é assim que vai trazer de volta o significado das portas, dos muros. Sim. E são as coisas básicas e os alicerces básicos do Evangelho. Bateu no prego. Interessante que a pergunta que ela fala aqui, tá, Michel? Eu estou lendo aqui o e-mail. Mas a fala dela é extremamente encorajadora, né, Fernando? Sim. Eu acho que ela busca, essa sede, né? Se eu estou lendo corretamente, resgate, né, o que ela está colocando, eu acho que é interessante. Assim, já começou algo que que eu acho que é muito significativo, que é essa abertura. Já está, né? Essa abertura e essa sensibilidade, né? Isso. Esse reconhecimento de que algumas coisas podem acontecer, algumas coisas já estão acontecendo. Eu acho interessante essa pergunta, essa frase, quando ela fala assim, quais seriam para vocês os passos mais adequados para que essas ressurreições se dêem na minha vida. Gostei dessa expressão, das ressurreições. Maravilha. De voltar à vida algumas coisas. Né? Reconhecer que morreram algumas coisas. Então eu acho que talvez assim, reconhecer isso, que algumas coisas morreram, reconhecer que há coisas que precisam morrer mesmo. Com certeza. Se morrer tem que sepultar, né? Se morrer tem que sepultar. E temos que lamentar e chorar, silêncio, tem luto aí. Solidão, e que para alguma coisa arrependimento, nova nasça, tem a ver com essa questão a quem o Espírito disse lá no Apocalipse, lembra-te da onde caíste. Éfeso, né? Éfeso, né? Éfeso, essa expressão, Nelson, para mim... Abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. E volta, isso que eu achei interessante, volta às primeiras obras. Faz o... Não é? A gente usa volta ao primeiro amor, mas isso literalmente está dizendo volta às primeiras obras. Né? Aquele sermão e às vezes são essas práticas simples. Aquele sermão do Lloyd Jones, do avivamento, lembra? Lembro. Volta aos poços entulhados, né? Tem água fresca lá, né? Desentulha, né? Os poços de Isaac. Agora você vê, né? Num dos lugares que eu tive recentemente, falei sobre espiritualidade, isso. Muito bem. Na hora que termina a primeira pergunta, você trouxe alguma música nova? Assim, cara, eu estava falando sobre coisas que eram relevantes e estava falando para um grupo de músicos, de artistas e tal, que são as coisas básicas. Você tem, a tua questão agora é música nova. Você acabou de sair de uma separação, tua casa caiu, o muro precisa ser reconstruído. E você vem perguntar se eu tenho uma música nova. Essa é a pergunta do mercado, né? Eu lembro aquela música que foi gravada pelo Josué Rodrigues. Sim, que vem muitas músicas novas. Eu divulgo no Sons do Coração mais de 5.000 canções. É o quanto nós estamos impregnados, o quanto já nos consumimos. Eu acho, me corrija, eu acho que a letra é do Guilherme. E foi gravado pelo Josué Rodrigues. Eu quero uma música simples, bem fácil. Eu quero uma música simples. Bem fácil de se... Como que é? É isso. Que me ajude, que nesses momentos de crise me ajude a rememorar. Que em tempos piores que esse, tu tens sido fiel ao teu povo, alguma coisa assim. O Josué Rodrigues gravou essa música, eu acho lindo. Então é interessante, né? Você tem uma música nova? Talvez a pergunta mais relevante, você tem uma música simples? Não simplória. Sim. Simples, né? Arcade, lá de Teresina, mandou um abraço. O Arcade, o Nelson tá chegando em Codó aí amanhã. Você chega lá para aquelas bandas, né? Chegou em Codó. Chega em Teresina primeiro, depois vou para direto. Né? E vai para Codó. Vai no aeroporto lá. Mas é isso. Pagar um café naquela tarde. Estamos a quase um pouco mais de um minuto para a gente terminar. Sim? Né? Essa pergunta que eu faria para... Minha pergunta saideira para você. O que hoje renova a esperança do seu coração? Já que a esperança é uma das chamadas virtudes teologais, né? A fé, a esperança e o amor. O que hoje renova a esperança em você? Para mim hoje, no momento que eu estou, Deus estará comigo em todo o processo de choro, lamento, decisão de reconstrução e reconstrução. A presença de Deus é o que me consola. E Ele estará comigo até a consumação dos séculos.
Então, se eu não estiver vivendo num momento em que eu me sinto conectado com tudo, eu tenho a certeza da presença de Deus. Deus é o maior interessado na situação, no momento, nas circunstâncias em que eu vivo, para me tornar cada vez mais parecido com Ele. Nelson, da minha parte, para encerrar, Jesus não tem endereço fixo. E nós somos daqueles que temos itinerado aí pela vida, sendo Jesus na vida de muitos e permitindo que muitos sejam Jesus em nossas vidas. Primeiro, uma palavra minha pessoal de gratidão por você e de encorajamento à sua itinerância e a importância dela pelo mundo, não é? E se há espaço para outras comunidades e grupos, enfim, na sua agenda de itinerante, como é que a turma acessa você? nelsonbumilcar@hotmail.com ou fazendo contato com Nelson Bumilcar Música e Banda lá no Instagram, tá? E também no Face eu estou com Carla e Nelson Bumilcar, tá? Então esses são os acessos para a gente poder estar junto. Eu vou estar esse ano ainda em mais 5 lugares do Brasil falando sobre esse tema restauração, com o Congresso da Rádio Transmundial. Está em Imperatriz, no Maranhão, vou estar aqui pertinho de Osasco, vai ser um outro lugar importante, em Belo Horizonte nós vamos estar, estive agora em Blumenau, e às vezes quando a pessoa convida eu vou também com a Confraria das Artes, que é a banda que a gente trabalha e ministra junto nos finais de semana todos, tá? Esse é um bom contato. Legal. Só queria registrar aqui o Herculano de BH, mandou um e-mail, o Leonilson também mandou um abraço, a Alexandra, ela responde agradecendo, diz assim: fiquei emocionada com a fidelidade de Deus e a sensibilidade de vocês, muito obrigada. Enfim, alguns e-mails que chegaram aqui nesse horário que a gente já está terminando. Só para registrar. Obrigado a você que participou. Obrigado a vocês. Estamos terminando mais esse Papo na Rede. Na próxima quinta-feira estaremos no mosteiro, meu amigo. Estaremos aqui. Nós estaremos aqui no estúdio. Estaremos em outro estúdio. Mas a gente volta numa outra quinta, 4 horas da tarde, ao vivo, interativo desse jeito, com você participando. Valeu. Nelson, obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Carlos. Está aqui com a gente. Amizade celebrada. Bom te ter aqui, amigo. Sempre. Sempre bom. Amém. Tchau. Até.